Eu vou colocar o ON, tá? O ON vai tocar aqui. Só para a gente relaxar a mente, que a gente fica pensando um monte de coisa, né? Aí nesse momento do ON, vai ser 30 segundos de ON. Vocês ficam só escutando o ON, sem pensar em nada. É só para relaxar, tá? Então, para quem não falei ainda, né? Olá. Só uma curiosidade, nós vamos até que horas, hein? 9h30? Hoje é mais tarde, né? 9h30, então tá bom, 9h30. Mas aí se acabar antes, não tem problema, né? E se acabar depois? Não, não vou acabar não. Então, todos já me conhecem, né? Meu nome é Marcelo. Eu dou aula aqui às quartas-feiras, nessa mesma sala, com esse mesmo local, tipo de decoração assim, igualzinho. Todas as quartas, tá bom? Acho que já faço isso há um tempão, né? Acho que estamos ficando velhos, né? Já há quanto tempo? Uns 8 anos, né? Por aí. Então, ela falou que meu cabelo era escuro, mas não era pintado. É que agora eu parei de pintar. Então, olha, para quem não sabe, né? Tudo que eu falo é baseado nos Vedas. Eu nunca dou uma opinião minha própria. Quer dizer, eu dou também, mas aí eu digo, é uma opinião minha. E nós estudamos principalmente um livro chamado Bhagavad Gita. Nome complicadinho, né? Mas vocês vão se acostumar. Bhagavad Gita. Tem até uma miniaturazinha dele aqui, ó. Bhagavad Gita. Tá? Essa é uma miniatura. Ele está completo aqui, mas está com a letra tão pequenininho. Então, na verdade, na quarta-feira nós fazemos o estudo desse livro, tá bom? E hoje eu selecionei um tema para cá, que é um tema do capítulo 6, que eu acho um barato e me ajuda muito, tá bom? Na minha vida do dia a dia, na minha vida do dia a dia mesmo, assim, quando eu vou para o trabalho, relacionamento com a minha família, relacionamento comigo mesmo. É um tema muito louco, mas me ajuda. Por que eu estou dizendo que é louco? Porque vai parecer uma ficção científica, tá bom? Aquela história de filme, de Hollywood mesmo, Star Trek, essas coisas. Parece uma coisa doida.
Então, quem quiser encarar como uma ficção científica, fica à vontade, pode ser também. O que importa é que ajude a gente no dia a dia, como me ajuda, tá bom? Então não fique muito ficcionados assim, se isso é verdade ou não. Porque, afinal, o que é verdade, né? A gente acredita em tanta coisa e acho que, na verdade, tudo que nós acreditamos é uma enorme mentira. A gente acredita em Deus, em um monte de coisa. Será que Deus existe mesmo, né? É porque a gente já acordou, já nasceu com essa filosofia que Deus existe, né? Mas se pensar bem, isso parece uma ficção científica também, né? É que a gente já está acostumado a acreditar em Deus. Mas para quem não está acostumado e de repente alguém fala assim, é uma coisa estranha, não é? É muito imaterial, muito... Não é? Vocês não concordam, não? É que a gente já se acostumou com essa ideia. Então, gente, para quem acredita em Deus, pode acreditar em tudo, qualquer coisa. Porque nada vai ser tão imaterial quanto Deus, não é? E outra coisa, então, beleza, certo? Nada precisa ser provado. Vocês fazem como se estivesse assistindo um filme. E outra coisa, vocês vão fazendo que nem eu, vocês vão pensando assim, o que isso pode me ajudar no dia a dia, tá? O tempo todo é isso. Senão fica um conhecimento vazio, tá bom? E outra coisa, vocês podem perguntar à vontade, tá bom? É só levantar o dedinho. A minha aula sempre é bastante interativa. Às vezes eu estou aqui pensando em falar uma coisa, e aí começa a perguntar, a aula se desvia e fica muito melhor do que eu estava pensando. Quando ninguém pergunta nada, a aula fica muito chata. E o que nós vamos falar hoje, então? Vocês sabem que todos nós aqui estamos num processo evolutivo, não é? Mesmo que não seja, para quem não acredita em coisas espirituais, nós estamos num processo evolutivo pessoal também, não é? Todo mundo na vida quer amadurecer, não é? No fundo, todo mundo o que quer na vida? No fundo, nós queremos ser felizes, não é? Concordam comigo? A gente só quer ser feliz. A gente vai casar por quê? Porque a gente acredita que ali isso vai deixar a gente feliz ali. Muitas vezes isso é um grande engano, né? A gente vai trabalhar. Por quê? Porque a gente vai trabalhar para produzir? Ah, não me engana, né? A gente vai trabalhar porque a gente precisa trabalhar, porque a gente acredita que o que o trabalho vai nos oferecer vai nos gerar felicidade. Sem aquilo a gente não pode ser feliz, né? Porque a gente vai precisar ganhar dinheiro. Sem o dinheiro, como é que a gente vai ser feliz, não é? Então a gente busca o trabalho visando algo que vai nos agradar. Não é simples isso? Estou falando alguma coisa extraordinária? Claro que não, né? Mesmo no trabalho, a gente vai procurar alguma coisa que a gente gosta de fazer, não é? De acordo com os nossos dons, o que a gente quer. É muito simples. A gente vive buscando cada um a sua felicidade. É isso. E o que difere de uma pessoa para outra? Como nós buscamos essa felicidade? E o ser humano busca a felicidade aonde? Na realização dos nossos desejos. Então, essa é a maior característica do ser humano. Nós buscamos a felicidade na realização dos nossos desejos. Sejam eles quais forem. Não é? E se o nosso desejo não for realizado, não estaremos felizes. E se o nosso desejo for realizado, estaremos felizes. É simples assim. Então, isso os Vedas chamam de um aprisionamento. É o aprisionamento, nesse caso, aos desejos. E qualquer aprisionamento, existem vários. Na verdade, existem 3 níveis de aprisionamento, mas aí seria uma outra aula. O aprisionamento aos desejos é um nível de aprisionamento, com certeza. Mas qualquer aprisionamento, qualquer um, ela nos limita em relação à felicidade plena. Por que nos limita? Como eu falei, porque se algo for realizado
fora daquela rodinha, daquele aprisionamento, alguma coisa que fere aquele aprisionamento vai ferir nossa felicidade também, não é? No caso aí que eu falei, né, vou repetir, o desejo. Se algo ferir o nosso desejo, vai ferir a nossa felicidade. Não é isso? Qualquer aprisionamento nos limita. Então, o que é um processo evolutivo? Acabarmos com todas as limitações. O homem livre é aquele que não tem limitação alguma. Esse é o ser livre. Aquele que necessita e já não é livre. Eu ia falar de algo, necessita de... Não. Se falar a palavra necessita, ele já não é livre. Ah, eu necessito dinheiro. É essa a figura? É isso que tem dentro de mim? Eu preciso de... não. Então, se eu preciso disso, eu já não sou livre. Qualquer coisa, imagine alguma coisa. E quem aqui não tem essa consciência de, eu preciso? Todos têm. O ser humano que disser, eu estou livre do eu preciso, é mentiroso. Senão não seria um ser humano, seria um ser de outras esferas. Mas o ser humano tem como principal característica o aprisionamento aos desejos. E como nós nascemos, a arquitetura do nosso corpo, do nosso cérebro, nós somos arquitetados para funcionarmos somente pela impulsão dos nossos desejos, não é? O ser humano é arquitetado dessa forma. Se nós não tivermos desejos, a nossa vida não funciona. A arquitetura do planeta Terra, do ser humano, foi desenhada dessa forma. Se você não tiver desejo de nada, você não sai nem do lugar. Fica assim. Tem que desejar alguma coisa, né? Até quando acorda, vai escovar o dente. Por que vai escovar o dente? Porque eu desejo ter o dente escovado. É isso. E se eu... algo tiver... não existe esse dispositivo, né? Mas se eu eliminei os desejos, eu não vou nem escovar os dentes. Então o ser humano foi arquitetado para funcionar apenas pela impulsão dos próprios desejos, que é justamente o nosso aprisionamento. Então, o ser humano é obrigado pela nossa arquitetura cerebral, arquitetura do mundo, do planeta Terra, ele é obrigado a desejar e viver em função do desejo. Para que nós somos assim? Para que a gente perceba o quanto isso é limitador. E todos os nossos sofrimentos, todos, giram em função disso. Dessa limitação do ser humano. Pensem bem. 10 segundos para a reflexão. Qual o sofrimento que é independente disso? Só tem um. As dores físicas. Se eu tiver com uma dor aqui física, uma dor aqui que me incomoda no braço, essa dor vai me causar sofrimento independente do meu desejo, não é? Isso vai. Fora as dores físicas, todas as outras são em função do nosso desejo. Não vamos falar, então, do aprisionamento do corpo, que gera as dores físicas hoje, não. Vamos falar apenas do processo de evolução do ser humano relacionado aos nossos desejos. E vocês estão se enquadrando nessa turma desses aprisionamentos? Estão? Respondam! Sim! Sim. Então, vocês estão... E vocês acham que existe um plano no universo para que a gente evolua? Sim. Porque se não existisse, nós ficaríamos estagnados o tempo inteiro no mesmo nível. Não sairíamos nunca. Existem pessoas
que vão vivendo as suas vidas em função dos próprios desejos, isso são todos, mas vão vivendo, realizando seus desejos, não realizando outros, ficando felizes em certas horas, tristes em outras, em função da realização ou não dos desejos, e assim vão vivendo, e vão vivendo, e vão vivendo, e aí morrem, e aí nascem de novo, e aí vivem a mesma coisa. É o mesmo filme, sempre, com cenários diferentes. Pensem bem, vejam os filmes de Hollywood. São todos iguais, com cenários diferentes. Aliás, cá entre nós, cenários cada vez mais geniais, né? São filmes que, assim, eu sou fã desse negócio de cinema. Eu estou até a fim de, um dia, trabalhar só filmes aqui. Se der, né? Se a nossa tecnologia permitir. Eu acho que não vai permitir, não. Mas vocês vejam, sempre os personagens sofrem por coisas ou por outras, ou porque estão na guerra e o inimigo está cercando, ou porque está num triângulo amoroso e alguém mata alguém, sei lá o quê. E recentemente eu vi um filme de um triângulo amoroso, até muito bom, A Promessa. Assim, bem interessante. Não é? Não é? A nossa vida, a nossa existência, vocês conseguem ver como, assim, dessa forma? A nossa vida, desde que a gente nasceu. Nós, como quando éramos bebezinho, e alguém tirava o nosso brinquedo, a nossa mamadeira, alguma coisa assim, a gente chorava, ficava chateado, né? Aí depois dava, a gente ficava feliz. A gente cresce mais um pouquinho, a gente começa a fazer manha para conseguir as nossas coisas com nossos pais, né? Então a gente aprende o artifício de conseguir as coisas, a gente chora, faz birra, coisa assim, não é? E aí a gente cresce. Estamos hoje aqui. Nós fazemos a mesma coisa de quando éramos bebês e crianças, só que com cenários diferentes. Nós criamos artifícios no dia a dia para conseguirmos o que queremos. Igual quando fazíamos quando éramos criança. Então, a gente diz assim, não, mas eu amadureci, não amadureceu nada. O cenário material mudou, mas o processo de amadurecimento ficou igual. Estão percebendo isso? Comece a perceber se vocês, desde que eram crianças até hoje, evoluíram, não nos cenários materiais, mas nesse aprisionamento. Vocês se libertaram em alguma coisa? Muito difícil esse processo para o ser humano. Então, para o ser humano que vai vivendo dessa forma, vivendo seus desejos dessa forma, qual é a primeira estratégia do universo para a evolução desse ser humano? Qual é a primeira estratégia? O que vocês acham? Voltar para estaca zero. Não satisfazer os desejos. Desapegar. Beleza. Você que falou, Fátima? Não satisfazer os desejos. Não, a Fátima falou uma coisa certa. Fátima frequentava a turma de quarta-feira, né, depois de manhã, mas fugiu. Aí, mas ela está certa. Pensem bem, o universo, Deus, a natureza, sei lá, começa a fazer com que aquele ser, com que aquela pessoa não tenha os seus desejos realizados continuamente, entendeu? Começa a gerar a não realização dos desejos daquela pessoa. Porque aí aquela pessoa vai começar a ficar chateada várias vezes, não é isso? Nossa, ai que coisa, nossa. Aí ele tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra, não dá certo, tenta outra, não dá certo. Quer dizer, Deus está providenciando a não realização dos desejos daquela pessoa. E aquela pessoa vai ficar muito infeliz continuamente. Estão percebendo isso? Aí ela vai pensar, caramba, tem que existir uma outra estratégia,
uma outra estratégia mental e emocional para eu ser feliz. Porque o objetivo de todos nós, a princípio e sempre, é sermos felizes, não é? Se ele não está conseguindo ser feliz, porque os desejos dele estão sendo continuamente não realizados, vocês estão vendo que, nesse caso, nós teríamos que criar outras estratégias para sermos felizes, que não aquela da realização dos desejos? E aí o universo, Deus, começa a cansar aquela pessoa. Chega um dia que aquela pessoa faz assim: caramba, eu já estou cansado mesmo, eu já estou muito cansado de ser infeliz. E eu já vi que a busca da felicidade dentro da realização dos meus desejos não está sendo uma boa estratégia, porque eu não estou me dando bem. Eu nunca estou sendo feliz. E aí, esse cara pensa: o que eu devo fazer? Que outra estratégia eu devo assumir na busca dessa felicidade? Pronto. Esse ponto, onde uma pessoa pensa dessa forma, ela se abre para canais externos ao próprio ego. Estão vendo isso? Anteriormente, os canais eram voltados apenas para a realização dos nossos desejos, para o próprio ego. Então, os canais estão para dentro, as antenas estão para dentro. E eu busco a felicidade na realização do meu desejo. Quando isso me cansa, e eu faço assim, tuf, eu tenho que buscar um outro processo para a realização dos desejos. E quando as minhas antenas se voltam para fora do ego, ainda não captam nada. Mas se voltam para fora do ego. Caramba, gente, esse momento é o momento. É o momento que a gente muda o rumo da nossa evolução, entendeu? Até chegar esse momento, pode demorar, assim, muito tempo, 5, 7, 10 mil anos. E vários nascimentos em vários planetas. 10 mil anos no processo de aprisionamento à realização dos desejos. Até em alguma encarnação a gente botar as anteninhas para fora, mesmo sem pegar nada. Demora muito esse processo até chegar o momento do cansaço e da anteninha. Isso nunca se dá, dificilmente se dá numa vida. Mas quando as pessoas estão assim, caramba, aonde mais eu busco a felicidade? Pode crer que essa pessoa é um espírito velho, muito vivido em muitas vidas. E o universo está querendo criar um novo grau de expansão da consciência desse ser. Maravilha? Então, a primeira estratégia do universo é, lá nos primórdios, eu vou realizando os seus desejos. Eu vou realizando. Você tem que viver pelos seus desejos mesmo? Eu vou realizando. Você vai estar todo feliz da vida e nem sabe que está aprisionado aos desejos. Babaca. Aí depois, o universo, começo a restringir tanto os meus donativos de desejos para aquela pessoa. E aquela pessoa começa a ficar triste. Então essa é a segunda fase. A outra fase, são as anteninhas. Até aí são essas estratégias do universo. Para essas pessoas que abriram as anteninhas, vou fazer um parênteses aí. O livro Bhagavad Gita é somente para essas pessoas que voltaram as anteninhas para fora. O Bhagavad Gita é dividido em 18 capítulos. No capítulo 2, verso 7, é o momento da anteninha. Capítulo 2, verso 7. Antes disso, tem poucos ensinamentos transcendentais. Depois do capítulo 2, verso 7, praticamente começam os ensinamentos. O Bhagavad Gita começa. Tá bom?
Então, quem não tem as anteninhas para fora ainda, vai entrar na turma, vai assistir 2 ou 3 aulas, se muito, né? E vão sair. Vão atrás das filosofias que abrigam-os de anteninha para dentro, que são filosofias excelentes para aqueles que estão no nível das anteninhas para dentro. Mas não é o Bhagavad Gita, tá bom? Então, quem se considerar ainda com anteninha para dentro, eu não fico chateado. Se quiser, pode ir. Mas se ficar aqui, não precisa ter vergonha não. Tipo, pode ir mesmo. Se ficar aqui, começa a ser mais tolerante com o seu próprio ego, entendeu? Vou explicar isso melhor. Olha, essas pessoas que já estão com a anteninha virada para fora, mas não pegaram nada ainda. Qual é a estratégia do universo para essas pessoas? Eles começam a entrar num processo de comunhão com tudo do mundo. Comunhão. Saúde, Maria. Essa é a Maria. Saúde, Maria. Maria sempre atrapalha as gravações, é sempre assim. Essa câmera aqui vai para o YouTube, né? Aí vai para o YouTube com a tosse da Maria. Fica assim... Eu estou até a fim de fazer no YouTube aqueles escritinhos assim, coffee, 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 coffee. Só porque... Então, mas pode tossir, Maria, manda ver. Solta os bichos. Então, o que acontece? É a sua mãe. Então, o que acontece? A gente tem que entrar num processo de comunhão. Guarda essa palavra, hein, gente? Comunhão. Comunhão tem a ver com união. União. A palavra união em sânscrito é yoga. Yoga significa união, certo? Yoga igual união, tá bom? Então, o que seria um processo de separação? Nesse exemplo, nesse caso que eu estou dando. Separação. Isso eu não quero que aconteça, o meu fracasso, entendeu? Vocês estão chegando que isso é um processo de separação? Isso é um processo de separação? Isso eu não quero que aconteça. Isso eu quero. Aquele desejo não realizado, isso eu não quero. Aquele desejo realizado, isso eu quero. Quando eu falo isso eu quero para o desejo realizado, é um processo de yoga. Só que por desejo não realizado, é um processo de separação. Para os seres da anteninha para fora, todos os processos têm que ser yoga. Todos têm que ser de união. E nós vamos aprendendo que tudo, sem exceção, o fracasso e o sucesso, todos os nossos negativos e positivos, todos eles fazem parte do nosso processo evolutivo. E a gente tem que olhar tanto o que nós consideramos negativo, como aquilo que nós consideramos positivo, ambos como partes essenciais do nosso processo evolutivo. Então, quando aconteceu o negativo, a gente tem que entrar em comunhão com aquilo. Yoga, união com aquilo. E dizer, isso faz parte do movimento da minha alma. Não é o que eu, Marcelo, ego, desejo. Mas é necessário para o movimento alma, Marcelo. Entenderam? Então, eu, pensando como Marcelo, me separo daquilo que eu não quero. Mas compreendo que no movimento alma, Marcelo, aquilo é necessário. E essa consciência de yoga, de integração com o que eu considero negativo, vai me dando uma consciência de yoga, a consciência do yoga, a consciência da união, a comunhão com tudo. Esse processo de comunhão com tudo, esse processo, no grau máximo,
é a felicidade absoluta. Porque um ser que está em comunhão com tudo, nada vai tirar desse ser a felicidade. O ser que está em comunhão com tudo, ele não tem a consciência, eu necessito disso. Ele não tem carências, entendeu? Tudo que acontecer estará em comunhão com esse ser. Mas ele tem desejos. E ele luta pela realização dos desejos dele. Mas aquilo não o aprisiona mais. Veja se esse não é o nível de Jesus. É aquele ser que está em em comunhão com tudo. E tudo o que acontece, ele encara como parte da vida dele. Parte do real da vida dele. Nada na consciência dele está fora de Deus. Deus é o fator na mente dele de congregação, de comunhão que torna tudo yoga. Esse é o processo do Bhagavad Gita, entendeu? A gente entra na consciência suprema e não na consciência do ego Marcelo. E a consciência do Supremo é o fator de comunhão em relação a tudo que acontece na nossa vida. Mas essa consciência do Supremo, a consciência do Yoga, se dá através de muitos e muitos exercícios. Muitos exercícios. Quais são os exercícios? O nosso dia a dia. Então a gente aprende o conhecimento transcendental e vai para o dia a dia e aplica. Com a consciência do yoga e não com a consciência da separação, entendeu? E aí a gente começa, esse da anteninha para fora, começa uma nova parte do processo evolutivo. Viver com a consciência da comunhão. Acontece que isso não é tão fácil. Muitos que começam com esse caminho, né? Depois que abre as anteninhas e começa a viver através da consciência do yoga, muitos ficam no caminho, porque a força do desejo ainda é muito forte naquela pessoa. Afinal, ele é um ser humano e viveu tanto tempo, tantos milênios, ainda com as anteninhas para dentro, aprisionados ao desejo. Não é só porque agora as anteninhas ficaram para fora que ele busca um outro processo de realização da felicidade que tudo vai dar certo. Às vezes, o mundo pega muito pesado. Porque mesmo pessoas assim com esse desejo de comunhão com os negativos e positivos, os Vedas chamam a comunhão com a dualidade, certo? Comunhão com o mundo das dualidades. Às vezes o mundo pega pesado. Porque, como assim? Vai que eu preciso materialmente muito, muito mesmo de alguma coisa. Então um exemplo que eu dou frequentemente. Vai que eu sou um pai e o meu filho fica doente. E isso para um pai é muito relevante, viu? A saúde de um filho. E aí aquele pai fica muito angustiado e muito mal mesmo com a saúde daquele filho, com a saúde abalada daquele filho. Isso é uma prova muito pesada do universo, viu? Porque como que aquele pai, que ama tanto aquele filho, vai encarar a doença muito grave do filho num processo de yoga, num processo de união? Muito difícil. E às vezes, muito difícil. Mas, e o que acontece então? Aquele pai volta a ser aprisionado pelos desejos. Olha como o universo nos impõe difíceis provas. Mesmo aqueles que já estão num grau de consciência maior, difícil às vezes sair. E o que acontece então? Aí eu vou ao tema da aula de hoje, que é o tema da ficção científica. Qual seria a estratégia do universo para essas pessoas que já estão num grau de amadurecimento de consciência interessante, quer dizer, aqui na nossa brincadeira, aqueles que já tiveram as anteninhas para fora, mas ainda sucumbem nas provas de Deus,
quanto ao aprisionamento aos desejos. Pessoas, ainda com as anteninhas para dentro, vão olhar aquele pai e vão dizer: não, Marcelo, mas ele está certo. Ele tem que sofrer pelo filho dele que está doente. Pessoas, ainda com a anteninha voltada para o ego, vão entender o pai como certo, como aquele que está legal no caminho da evolução dele. Marcelo, ele é um pai legal, ele está sofrendo pelo filho. Mas aqueles que já estão no processo de consciência, de crescimento da consciência mais interessante, que são as anteninhas para fora, vão ver de outra forma. Vão ver, aquele pai não está legal não. Ele ainda está preso ao mundo dos seus desejos. Embora materialmente seja muito justificável, mas isso é apenas o contexto material. O que importa é que ele ainda é um ser aprisionado. E está difícil desaprisionar esse ser. Eu pergunto agora, se vocês fossem Deus, e não estou dizendo que não são, o que vocês fariam? Para desaprisionar esse ser. Ele já passou pelo aprisionamento dos desejos, já se cansou de tanto ficar enfermo, aquele processo todo. As anteninhas, ele já busca a felicidade em outros planos de consciência, já busca a integração, o movimento da comunhão, o movimento do yoga, ele já busca. Mas tá difícil. Pode atender, cara. Vai ver que é o seu filho que está doente. Então, ainda falou, graças a Deus. Não, não é isso. Pensem, gente. Qual seria a estratégia do universo? Gente, vai ser uma estratégia muito louca. 10 segundos para reflexão. O que vocês fariam? Eu vou dar a resposta, tá? Vai tentar? Existe, vou. Oi? Posso tentar? Pode? Aceitar. Mas esse pai, ele já tenta aceitar, ele já tem um grau de consciência disso que você falou, mas ele não consegue. É demais para ele. Gente, oi? Com amor pode tudo. Mas e aí, tem um comprimidinho chamado amor? Eu tenho uma questão. Eu acho que isso tudo que a gente está falando, que você está falando, dos desejos, está muito ligado à espera. Está muito ligado à expectativa. Expectativa. Sim. Espera e expectativa. Isso. Isso a gente cria como se fossem bichinhos e alimenta diariamente. Eu lembro sempre de um livro, que é um livro de filosofia, do André Comte Sponville, o título do livro é A Felicidade Desesperadamente. Legal. Quando eu fui procurar esse livro, o pessoal perguntava, né? É autoajuda? Sim. Né? A felicidade desesperadamente, como se fosse uma coisa que você busca de forma desesperada. Mas está justamente no desesperar de não esperar. Exatamente. O desespero é o não esperar. Não é engraçado porque Joguinho de na palavras, própria né? palavra tá a resposta, né? É. Porque você espera esperusta também. E assim, e ele coloca dois filósofos como matrizes assim, do trabalho. Tipo, a felicidade, de acordo com Platão, que é aquela felicidade que está sempre como uma idealização que nunca vai acontecer, que está sempre naquela espera de eu preciso disso, enquanto eu não tiver, eu não sou feliz, eu não me realizo, eu estou sempre desejando, querendo mais e não vem, e a frustração me acompanha sempre porque não vem. E a felicidade, segundo Spinoza, que é a mola propulsora da vida, né? A felicidade não, o desejo, que é o que te move, é aquele desejo saudável, digamos assim.
aquele desejo que te faz acordar de manhã e querer ir atrás de coisas. É o desejo que não aprisiona. Né? É o desejo que não está ligado à espera. Eu entendi. Isso que você está falando está no capítulo 2, verso 47. O que o Bhagavad Gita chama de o desapego aos resultados. Né? Você faz a ação e se desapega do resultado. Capítulo 2, esse da virar anteninha, capítulo 2, verso 7. O desapego ao resultado, verso 47. Né? Então temos 30 versos aí para separar a anteninha disso que você falou. O apego ao resultado, o apego àquilo que eu quero, é que me dá uma sensação de angústia pela espera. Quando eu não fico apegado ao resultado, eu faço a ação, mas não me apego ao fruto da ação. Tipo, eu quero aquele fruto, eu quero. Então eu desejo o fruto, porque é impossível o ser humano não desejar. Ele vive impulsionado pelo desejo, nós vivemos assim. Então nós queremos aquele fruto. Então existe o fator desejo aí. É impossível não existir o fator desejo. Agora, quando eu não sou apegado ao resultado, o que significa isso? O resultado não é meu. Eu não tenho sentimento de posse em relação ao resultado. Vocês estão entendendo que eu estou chamando de resultado, né? É aquilo que eu busco que aconteça, certo? Quando eu não tenho sentimento de posse em relação ao resultado, eu estou em paz. E não tenho a sensação de angústia pela espera. Quando eu tenho sentimento de posse, isso me dá angústia. No caso desse pai que está com um filho doente, o apego é a cura. É impossível não se apegar. Eu estive numa situação dessa da minha mãe, está muito doente, e o médico chegar e dizer, minha filha... Estão escutando? E do médico chegar e falar assim, minha filha, desiste, tá? Agradece a Deus o que a sua mãe já viveu com você e sua mãe está condenada, não tem mais jeito não. E você fica assim, oi? Tu tá falando da minha mãe. Sim. Né? E pouco. Aí, e assim, como que você não se apega a isso? Como que o seu desejo não é a cura? Como que não vai gerar expectativa? Né? É difícil, é um trabalho, é um exercício diário. É uma tentativa de aproveitar a doença e aproveitar o negativo para refletir, para pensar, para transformar a relação, entendeu? Eu pude cuidar da minha mãe como se ela fosse minha filha. Certo. Eu pude... Então, assim, numa situação dessa é muito complicado lidar com esse tipo de coisa. Ela já morreu? Já. Tá. Mas quando você vê o sofrimento nela, aquilo também é uma Te sensação conforta. horrível. Ixi, pronto. Te conforta. Tem uma cerveja aí, gente? Mas eu acho Eu prefiro que o caipirinha, sofrimento, gente. ele até vem para te dar esse conforto, né? Para te dar essa... Olha só. Não conversa entre vocês, não. Não conversa. E aí, Só leva 5 anos, tá? Pra acabar. Não, já tem 10 que ela se foi. Mas Tá. já tá, hoje tá super resolvido. então, qual é o seu nome mesmo? Karina. Karina. Então, a Karina, todos escutaram, né? Então, parece muito difícil, Karina, não se apegar a esse resultado, porque é muito nobre. Afinal, é sua mãe, você ama a sua mãe. Parece realmente difícil. Mas o transcendental seria... Eu vou falar como se fosse. O transcendental é... Eu vejo a minha mãe. Vejo que ela está doente. Qual é o meu dever, que em sânscrito seria qual é o meu dharma? Então, qual seria o meu dharma? Cuidar dela. Você está cumprindo esse dharma? Está. Certo? Primeira coisa é ver o dharma. Então seriam 4 aulas de 1h30 só de dharma, viu? Que eu já estou querendo ampliar esses 4 horas de 1h30 para muito mais tempo. Porque dharma é um assunto complicado. Mas se você está cumprindo o dharma, maravilha. Primeira coisa é isso. Você está cumprindo? Está. Aí você vai analisar os seus desejos. O que você deseja no cumprimento do seu dharma? Ou a cura da sua mãe,
ou uma qualidade de vida interessante para ela. No caso, você desejava a cura, não é isso? A cura. Tá. Então, você desejava a cura. Vou colocar no presente. Você deseja a cura da sua mãe. Por mais amor que você tem à sua mãe, e nada, nenhum movimento material acontece por acaso. Se você se desapegar do resultado, tipo, eu realizo o meu Dharma, eu desejo a cura da minha mãe, mas essa cura, de fato, não me pertence. Se você interiorizar isso, você está livre. Livre de quê? Dos seus desejos. Do apego ao resultado. Aí, Karina, você diz, é muito difícil se desapegar. Como não se desapegar, já que ela é minha mãe e eu a amo tanto? É um processo difícil. Mas esse processo é, no seu caso, o necessário para que você perceba que você ainda está aprisionada nesse nível. E Deus criou um movimento material apenas para que você percebesse isso, o seu nível de aprisionamento. A sua mãe aceitou viver isso para fazer com que você tivesse essa consciência. Talvez a sua mãe, como ego mãe, nem soubesse disso. Mas o movimento alma aceitou vir aqui para gerar em você essa consciência de libertação. Você, não como Karina, mas como alma, aceitou vir aqui, em comunhão com a sua mãe, para você se libertar. E o que aconteceu? Você não se libertou. Pelo que você está me falando agora, você não se libertou. E você é uma pessoa boa? É claro que é. Você cuidou da sua mãe. Exemplo, só porque você falou do menino, do pai. Do que pai. tá doente. É. Porque é o mesmo exemplo, mas isso se aplica a tudo. Isso se Sim. aplica a uma casa que eu quero ter. Sim. A A tudo. um carro que eu quero ter, a um emprego novo. Isso. A tudo isso. Aquele namorado que você quer ter, mas ele não quer você, mas você... a tudo. A tudo. Inclusive a sua mãe. E aí? No fundo, daqui a 1 século, 2 séculos ou 3 séculos, Karina não vai existir mais. A sua mãe não vai existir mais. Você não vai se lembrar de nada que aconteceu. Mas o seu processo de libertação, o grau de consciência que você conseguiu atingir, esse vai permanecer daqui a 300 anos. Não a Karina ou a sua mãe. Mas você tem que entender, todos nós temos que entender, que por mais amor que a gente sinta ao resultado, esse amor que você chama de amor, na verdade, está muito mesclado com apego. Por isso os Vedas, eles são muito criteriosos quando usam a palavra amor. Que amor, no caso do ser humano, quase sempre é 99,9% de apego. E no seu caso é. E naquele pai com filho é. Quase sempre. E quando você estiver doente, você vai olhar para você mesmo e vai falar, eu não quero morrer. Isso também seria um apego ao resultado. Porque uma pessoa desapegada ao resultado, ele vai dizer, eu vou lutar pela minha vida, esse é o meu desejo. Mas se eu morrer ou viver, para mim está tudo bem. Uma pessoa nesse nível, ela se desaprisiona de quem? De mim mesmo. Você, nesse seu processo, você aprisiona, você está aprisionada no negócio do desejo, e você aprisiona quem? A sua mãe. Na verdade, você não está no processo de libertação, você está no processo de aprisionamento de todos os envolvidos. E por isso que eu falei, uma pessoa que está com as anteninhas para fora tem que ser tolerante com esses ensinamentos, porque doem e são ruins de ouvir, e machucam o ego. Mas essa tolerância, caramba, é bom. Quando a gente fala assim, o meu ego está machucado, mas eu vou interiorizar isso aí. No início, a dor do ego incomoda, mas depois
a expansão da consciência que gera dá um prazer absurdo. Eu estou pegando um pouco pesado, mais ou menos. As pessoas que me conhecem sabem que eu estou pegando até leve, né? Mas procura, e não é à toa que você está aqui. Qual é o nome da sua mãe? Leocádia. Leocádia. E você chamava de quê? De Léo? Manhinha. Né? Mas as pessoas... Manhinha. Tá. Então você e a sua manhinha. Você e a sua manhinha. Pense nela agora. Pense nela. Manhinha, pense na sua filha. Retroceda na sua mente ao passado, quando vocês estavam unidas materialmente. Perceba em você o quanto você gerou de aprisionamento emocional e espiritual naquela situação. Retroceda, faça uma regressão na sua cabeça. E agora fale para sua manhinha. Manhinha, eu te amo e te liberto. E te peço perdão por todo aprisionamento que eu fiz sem saber. Eu não enxerguei agora, eu não enxergava o apego misturado com o amor. Mas agora eu enxergo, manhinha. E eu te liberto, como se eu estivesse vivendo no passado. Estou fazendo uma regressão. No passado, eu te liberto daquela situação. O tempo no absoluto não existe. A libertação que eu te proporcionei no passado, aqui no meu processo mental e emocional, eu faço acontecer agora. Você está livre. E essa liberdade é o amor. Um casal que vive assim, eu preciso de você para ser feliz. Na verdade, ele aprisiona o outro. Isso não é amor, isso é posse. Esse é o ser humano. Um casal que diz, eu não preciso de você. Esse ama. Esse ama. O amor liberta, nunca aprisiona. Mas eu quero dizer o quê, gente? O processo de libertação. Qual é a estratégia do universo, então, para essas pessoas como você? Que são pessoas boas, mas que sucumbem nos testes severos do dia a dia. Se acontecer uma outra coisa similar a você, se você tiver uma filha e a sua filha ficar doente, você vai agir com o mesmo apego com que você agiu com a sua mãe. Dificilmente você vai evoluir. Talvez com o conhecimento transcendental você aplique e evolua. Mas concordam que é difícil, gente? O que o universo faz, então, com essas pessoas? Pessoas que já estão num processo como o dela, de consciência boa, consciência num estágio de crescimento, tá bom? Tanto é que ela está aqui agora. Para essas pessoas que já estão no estágio de crescimento da consciência, vamos lá então, presta atenção. Essa realidade do planeta Terra não vai rolar bem para você. Não vai rolar bem para essas pessoas, porque você vai ser reprovada sempre, e nós também. Então, para essas pessoas, o que acontece? Elas têm um nível do planeta Terra, certo? Você tem um nível de experiência aqui no planeta Terra, todos nós temos. Mas nós somos temporariamente retirados do planeta Terra, após a morte, obviamente. Não vem uma navezinha espacial para te retirar. Assim, nós somos retirados do planeta Terra e vamos ser colocados em níveis superiores. Nós vamos nascer em lugares com consciência superior, em planetas superiores, em outros planetas que não a Terra. Aí começa a nossa ficção científica, tá bom? Nós vamos para planetas de consciência mais grandiosa do que a nossa. Planetas onde os seres lá fazem esse processo de libertação como uma coisa muito natural. Lá, fazendo uma analogia com a Terra, evidente que lá a realidade material é completamente outra, né? Mas fazendo uma analogia, tá bom? Analogia, tá? Lá,
o filho que tem a mãe doente, ele cuida da mãe. E só por cuidar da mãe, ele já está feliz. Ele quer a vida da mãe. Mas se ela viver ou morrer, ele está feliz por estar ali cumprindo o dharma dele. Ele está vivendo feliz. E ele vive em comunhão com a situação. Se a minha mãe morrer, ou se a minha mãe viver, eu estou em comunhão com tudo isso. Então, a vida dela não me aprisiona. Seria uma aceitação. Comunhão. Aceitação é aquele negócio, ai que saco, mas eu aceito. Né? Comunhão é, caramba, eu estou muito feliz. Eu estou cuidando da minha mãe. E se ela viver ou morrer, eu estou feliz de estar aqui cuidando dela. Estou feliz por estar aqui. Eu estou feliz por estar vivo fazendo isso. Como estou feliz em fazer qualquer outra coisa. Não importa se eu vou lutar pelo que eu quero, mas aquilo não me aprisiona. Imagina nós vivendo em um planeta ou níveis de consciência, não na Terra, onde todos os seres já têm essa grandeza. A gente vai viver lá, caminhar lá, viver entre essas pessoas, né? Tudo bem. Em viver entre essas pessoas e vai dizer, nossa, que gostoso isso aqui. Todos são felizes, todos são integrados. Existem coisas negativas que acontecem, mas todos vivem em comunhão com tudo. São todos muito felizes e todos muito produtivos, todos lutam para conseguir o que querem, mas é uma luta de amor. As pessoas são livres. E aí a gente começa a gostar. Nossa, que coisa boa. Que coisa boa viver aqui. Bom pra caramba, hein? Muito bom isso aqui. Bom mesmo, hein? Aí, você vê que pessoas que não são aprisionadas ao resultado, vocês conseguem perceber que elas não são hostis umas com as outras? Elas vivem felizes. Imagina um planeta onde os seres não são aprisionados aos desejos, onde eles são libertos, até um certo ponto, entendeu? Mas libertos do desejo. Aí, o que acontece? Você vai viver lá por muitos milênios, por muito tempo mesmo, até você interiorizar aquela realidade. Só que, estão vendo qual é a estratégia do universo? A gente é levado ali, mas a nossa experiência ainda é aqui, não é? Então, depois de muito tempo vivendo lá, tempo suficiente para a gente interiorizar aquele modo de vida, aquele grau de consciência, nós voltamos para esse planeta, ou para qualquer outro do nível da Terra, onde os seres ainda são muito aprisionados aos desejos. Aí nós voltamos para cá. E o que acontece? Nós vamos novamente viver a mesma experiência, como a sua. Só que aí, o seu relacionamento com a experiência material vai ser muito diferente. Mas você viveu muito tempo lá. Você vai voltar para cá e vai agir como se você nem tivesse ido para lá? Não é isso não. Você passa lá o tempo suficiente para interiorizar aquilo de uma forma forte. Aí quando chega aqui e vive novamente uma situação como a sua, ou como aquele pai com o filho, ele pode fraquejar, mas ele vai falar, caramba, vai ter uma luta interna aqui. Eu estou percebendo que está tendo uma tentativa minha, do meu ser, de ampliar a consciência que eu não estou conseguindo. Aí você vai ver a sua mãe, você vai ficar triste por ela, e você vai falar, caramba, eu estou ficando triste. Essa tristeza, isso não é interessante para mim. Sabe, vai ter uma luta interna, uma luta saudável. Que antes de ir para os planetas superiores, essa luta não existia.
a gente encarava uma coisa normal cuidar da mãe e ficar com apego. Mas indo para níveis superiores e voltando para cá, a gente começa, caramba, eu estou com apego, mas eu estou sentindo que isso não é normal. Estão entendendo? Estão entendendo mesmo, gente? Da outra vida mais forte. A gente vem com a bagagem dos planos superiores. Uma bagagem de milênios, de muitos e muitos nascimentos. E você fica lá, até Deus, entre aspas, na verdade é você mesmo que se gerencia. Mas para ficar bonitinho aqui, até Deus achar que você já interiorizou. Aí você volta para cá. Antes disso você não volta não. Porque senão você vai olhar sua mãe doente e você vai ficar com o mesmo grau de consciência do que antigamente. O interesse do universo é que você evolua. O interesse do universo é que você evolua. O interesse do universo não é que a sua mãe viva. Não é. Até porque ela vai morrer de qualquer jeito. Pode morrer agora ou daqui a 50 anos, mas ela vai morrer. E você também. Também. E aí, não é o entender o que eu falei, não é o interesse do universo não é que a sua mãe sobreviva. Tá bom? O interesse é que você evolua. Esse é o interesse. Só que, com um grau de consciência menor, a gente fica preso no desejo. Eu quero que a minha mãe viva. E não entra na estratégia do universo. Quando a gente vai para planos superiores, planetas superiores, e volta para cá, a gente começa a enxergar a estratégia de Deus. Mas o nosso nível é aqui. A gente ainda está aprisionado aos desejos. Só que nós fomos lá como um mecanismo para voltar para cá e continuar o processo evolutivo, não é? Maravilha. Uma pergunta. Por que seres que não têm anteninha virada para fora, ainda estão muito presos do ego, também não vão para planetas superiores, mais evoluídos, para depois voltarem para cá? A resposta é muito simples, porque aí o planeta superior vai deixar de ser superior e vai virar infernal, né? Fazer uma seleção. Então, é evidente que só podem ir para planetas superiores seres que já têm um grau de consciência interessante. E, gente, não são planetas superiores, muito superiores não, viu? É 1 grau acima do daqui. Se der tempo, eu descrevo como são esses planetas, mas talvez não dê tempo. Tem uma descrição muito boa desses planetas. Mas isso que eu estou falando é 1 grau acima da Terra, tá bom? 1 grau. Um único grau. Porque se forem, por que não para graus mais elevados? Porque aí a gente vai estragar os outros planetas, né? Estão entendendo isso? Então, outro planeta vai deixar de ser elevadíssimo. A gente só pode ir para 1 grau acima. Tá bom? Pessoas de consciência elevada, mas depois voltam para cá. Mas esse 1 grau acima, a gente já sente uma diferença absurda. Gente, se vocês acharem que está muito jornada nas estrelas, tudo bem. Encara como se fosse uma fantasia e entra na onda. Tá? Entra na onda. Não fica com o espírito julgador, não. Isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. Entra na onda, tá bom? Porque vai ser bom. Marcelo, mas Aí? já existem pessoas com essa consciência aqui no planeta Terra. Foram e voltaram. Sim. Então, eu vou falar disso agora. Então, vocês estão entendendo, gente, o processo de ida e volta? Maravilha. Responderam a sua pergunta. Isso é comum ou só para alguns selecionados? É comum pra cacete. É muito comum. Ter um avatar aqui na face da Terra é raro. É raro. Mas pessoas que vão para lá e voltam, tem muita gente assim. Não é a maioria, infelizmente, tá bom? Não é a maioria. Comparado assim com a população total do planeta, é a minoria. A enorme minoria, tá bom? A enorme minoria. Mas a enorme minoria já é gente pra cacete. Não, é gente pra cacete, gente. Igual o negócio, feriado em Copacabana, feriado todo mundo sai de Copacabana, fica só 70% ali, mas 70% já entope a praia. Você entendeu? Gente, ó, essa pouca galera que vai e volta, isso já é gente pra cacete. Tem gente a beça aqui no planeta. Maravilha? Então isso não é privilégio de alguns, não. Isso acontece direto. Tá bom? Eu posso jurar, mas eu não posso afirmar. É um juramento mais ou menos.
que todos nós aqui hoje, com algumas poucas exceções, somos assim. Aqui nessa turma, hoje, deve ter assim uns 20 ou 30% que não é assim. O resto é. Hoje aqui. O público do Bhagavad Gita, todos, sem exceção, 100% todos, são assim. O Bhagavad Gita, ele é um livro que ele se destina a esse povo. Ao povo que vai e que volta. Senão, não vai querer esse estudo. Não vai, não vai. Porque esse estudo não oferece nada. Não oferece, assim, sucesso. Ah, você vai conseguir o sucesso? Não, isso é aprisionamento, cara. Aí pessoas aqui da Terra vão dizer, não, então eu não quero, isso não me serve. Eu quero coisas que me deem sucesso. Saúde, dinheiro, bom relacionamento. Saúde para o filho, saúde para a mãe, saúde para mim. Coisas boas. Deus é isso, afinal. Isso eu quero. Entendeu? Essas são as pessoas da Terra. Agora, pessoas que foram lá para cima e voltaram, vão dizer, cara, tem que ter um processo de comunhão do negativo e do positivo. Essas pessoas que foram e voltaram vão dizer, isso eu quero. Isso eu quero. Ah, mas você pode ter o negativo também. Não, mas, cara, eu estou querendo. Eu quero, eu estou gostando disso. Quem que nunca teve esse movimento do plano superior e voltou, vai dizer, eu estou querendo isso? Ó, nunca. Vai dizer, eu quero o positivo, eu quero o bom para mim, eu quero dinheiro, saúde. Se não tiver essa consciência maior, transcendental, não vai entrar nessa onda, não vai. E o Bhagavad Gita, que é o nosso estudo, ele não promete saúde, dinheiro, não promete nada. Promete o caminho da felicidade, não do sucesso material. Pessoas que não têm um nível de consciência extraterrestre, superior, não entram nessa filosofia, não ficam. Por isso que eu digo, todos que estudam essa filosofia, todos sem exceção, e que permanecem nela, todos sem exceção, já tiveram planos superiores. Depois eu conto umas fofocas aí. Olha, então, eu quero que vocês percebam se der tempo, né? Eu quero que vocês... Ah, não, acabar mais tarde, 9h30. Pensei que ia acabar daqui a... Ah, tá. Então, então, olha só. Entenderam o processo, gente? Antes de continuar a falar... Pode responder, pode falar. Essa ida dos planos superiores é um processo de evolução ou você pode evoluir na própria Terra sem ter o merecimento de ir para um outro planeta de plano superior? Escutaram a pergunta dela? Escutaram a pergunta dela? A gente é capaz de evoluir na Terra sem ir para os planos superiores? Gente, pode. Mas vai demorar muito. O que faz você ter o merecimento de ir ou continuar para evoluir na Terra? Você quis. Você, simples assim. Você falou, eu quero acelerar o meu processo evolutivo. Aí você vai e volta. Só que não é você. Aí para explicar quem é esse você, vai demorar mais. Mas você pode então colocar a culpa em Deus. Para essa turma hoje aqui. Eu posso dizer, porque Deus quis. Porque Deus achou que assim era melhor para o seu processo evolutivo. E o interesse dele é que você evolua. E ele achou, não é bem assim, viu gente? Mas ele achou que isso ia acelerar o processo evolutivo. E está de acordo com o interesse dele. Então ele pega você aqui e coloca você em outro lugar. E depois ele pega você e põe aqui de novo. Certo? Então, quem é que decide? Deus. Deus, tá bom? Agora, gente, tem uma coisa. Alguém levantou o dedo aqui. Gilberto. Oi, só o seguinte, vê se eu percebi legal. Esse seu sistema de desenvolvimento é como se nós fôssemos um carro, só que quando nós estamos andando em estradas escuras, em noites escuras, tem algum farol virado para trás, olhando só as nossas necessidades, nossos erros e defeitos. E quando nós viramos esse farol para frente, nós então jogamos luz na escuridão e conseguimos aí sair daquela roda de samsara. É isso aí, é isso aí. É exatamente. Só que nesse exemplo, assim, é como se você estivesse andando do carro, andando dentro do carro, mas só as luzes internas do carro estavam acesas, entendeu? Você só enxerga ali dentro.
Uma outra fase é quando você liga os faróis para fora, fica melhor assim. Aí você começa a enxergar o que tem fora do carro também. Você joga a luz na escuridão e sai daquele padrão repetitivo de reencarnação após reencarnação. Sim. Está escorregando nas mesmas cascas de banana, até que um dia você abre os olhos da consciência maior e vê todo mundo em que nós sai o desapego, porque na minha concepção, inclusive, não existe morte em todo o mundo do universo, é uma questão de transformação, de transmutação. Isso. Então, quando você consegue sair disso, a morte física ou a necessidade física já passa a ficar distanciada, não tem mais tanto valor como nós dávamos. É verdade. Mas antes desse comentário, o Gilberto falou aquilo que nós conversamos aqui. Se a gente não tiver essa consciência, a gente fica repetindo, ele falou samsara, né, uma palavra técnica, né? Mas a gente fica repetindo as mesmas experiências com cenários diferentes. Para a gente não repetir as mesmas experiências com cenários diferentes, a gente vai para um outro nível de consciência, mas depois a gente volta. Porque a nossa experiência é aqui. A gente foi para lá para a gente cumprir aqui bem. Entenderam isso, né? Vamos a um efeito colateral. Está nos Vedas também. Nós ficamos nas esferas dos planetas superiores muitos milênios, muitos nascimentos, não é? Até a gente incorporar o estilo de vida, a consciência de lá, não é? E depois a gente volta. Errei de endereço. Quando a gente volta, a gente fala, porque a gente ficou tanto tempo lá no outro, que a gente diz, eu sou de lá. Mas não, cara. Se a gente olhar com os olhos assim grandiosos, a gente é daqui. A gente foi para lá para aprender aqui. Mas não, a gente ficou muito tempo lá, cara. Aí quando a gente volta, a gente fala, não, tá errado. Tá errado, eu não sou daqui. Eu estou me sentindo uma cebola numa salada de frutas. Pronto, é esse o sentimento. Sai daí. Chega perto não. Tem que trabalhar aqui, isso mesmo, né? Tem lei, essas leis muito estranhas aqui. Tem guerra também, é isso mesmo. Todo mundo sofre, tem que sofrer, é isso mesmo. Tem vizinho. Aí o vizinho briga com o outro. Eu não sou daqui não. Aí começa a ficar um tempão para gerar um processo de readaptação. Então está aí o primeiro efeito colateral, viu? O processo de readaptação, que é uma merda. E esse processo demora muito. E a gente pode ficar muitas vidas num grau de inconformismo assim. Que coisa ruim, esse planeta não é meu. E aí a gente se mata. Suicídio. Tocou até a sineta ali. Suicídio. A gente entra nas drogas, porque a gente não quer essa realidade. Nós ficamos aquele que é o revoltado, entendeu? E quem é o filho revoltado da família? É aquele ali. Às vezes aquele é o superior. Só que ele está no processo inicial de readaptação. Esse processo inicial pode demorar muitas vidas, hein? Então, o cara que é assim, um exemplo clássico disso, sabe quem é? Raul Seixas. Um cara que tem uma visão assim, diferente, tem umas letras diferentes, até na época dele, mas completamente louco. E aí ele fez uma música que eu podia ter trazido para cá, né? Que é perfeita, que descreve direitinho, é Ouro de Tolo. Ouro de Tolo. Não é? Ouro de tolo. Certo? Ouro de tolo. Tudo que esses seres humanos medíocres dão valor, e eles chamam isso de ouro. Ouro de tolo. Ouro dos tolos. E aí aquela música, eu devia ficar feliz porque tenho Corcel 76, é a música antiga, né? E porque eu vou ao Jardim Zoológico dar pipoca aos macacos, e porque eu ganho, sei lá o que, quantos mil cruzeiros, a letra de cruzeiros por mês. Né? Mas eu confesso que eu estou decepcionado, ele fala assim, e acho isso tudo um saco. Não é isso a música? Ouro de tolo. É o cara que é o inconformado, mas tem uma consciência interessante.
ele fez a música Gita, que é do capítulo 10 do nosso livro. Bem interessante. Mas é revoltado. E nessa fase da revolta, a gente evolui alguma coisa? Não, a gente não evolui nada. Quando acaba a revolta, então muitos devem se sentir assim: caramba, eu estou meio inadaptado a tudo isso. Isso é uma coisa boa, viu, gente? Mas é uma fase do processo de readaptação. Fiquem com isso na cabeça. Essa fase vai ter um fim. E quando essa fase tiver um fim, a gente vai começar a recobrar a consciência adquirida dos planetas superiores. Aí a coisa começa a ficar, ó, legal. A gente começa a meio que se lembrar subconscientemente daquela grandiosidade da consciência dos planetas mais elevados. E aí nós começamos a, primeira coisa, ter sucesso nas nossas missões. A gente começa a entrar num processo de comunhão com tudo o que acontece. E a gente começa a ter poderes. Poderes que uma expansão da consciência gera naturalmente. Poder de construção. Então, esses seres que vêm de esferas superiores, eles sempre têm, depois da fase de readaptação, poderes de construção. Eles são construtivos. A gente chega perto dessas pessoas e fala: nossa, algo ficou melhor. Uns se dedicam a ensinar sobre a consciência superior, outros se dedicam a viver em família, se desapegando da família e, com isso, amando a família. Entenderam o que eu falei? Seja como for, são pessoas construtivas. Pessoas que chegam no trabalho e fazem coisas que resolvem. São pessoas que resolvem. Você vê aquela pessoa que chega assim: vou fazer isso não, eles fingem que me pagam, fingem que trabalham, não entendem nada. Pessoas que chegam numa empresa e não levam a empresa para frente, e parece que ficam felizes porque não levam a empresa para frente. Um ser que vem de planetas mais elevados, ele chega ali e ele põe aquilo para frente, entendeu? Ele soma muito e multiplica. Soma, são seres que fazem coisas interessantes. Então são seres que têm poder. Mas são seres que gostam de ser bem tratados. Então, por exemplo, o cara chega numa empresa, e põe tudo aquele negócio, aí chega lá o chefe dele. Chegou atrasado 7 minutos, hein? Tem que cumprir o horário. Ele, hã? Vai ter que bater cartão igual todo mundo. Ele, hã? Porque você acha que está onde? Ele, hã? Não gosta disso, não. Não gosta, não. Então você vai aprisionar esse cara e tratar o cara como um merdinha, ele não gosta de ser merdinha, não, entendeu? Então essa é outra característica. Os caras vêm de uma realidade construtiva e chegam aqui com poder construtivo. Você vai e restringe o cara e trata o cara como ele fosse um terráqueo. Um terráqueo Zé Mané. Ele fala: não sou terráqueo não, cara. Qual é, meu irmão? Ele não gosta não. E aí se revolta, viu? Ele se demite. Ele não continua a trabalhar, não. Não continua, não. Ele vai lutar pela liberdade dele, entendeu? Ele vai lutar, ele vai fazer movimento político, social, ele vai criar sindicato, ele vai fazer miséria para ele ter os direitos dele. E aí ele vai criar uns movimentos sociais. Vai ser bom de sindicato, bom de liderança, vai ser revolucionário, aí vão matar ele. Aí morre. Aí morre, mas nasce de novo. Nasce de novo. Ou ele vai fazer alguma coisa construtiva, entendeu? Ele não vai ser aquele cara que chega na família e fica só brigando, discutindo.
Não, foi você. Não, fui eu. Foi você. Fui eu. Foi você. Não, fui eu. Você. Foi você. Não, fui eu. Fui eu. Você. Ah, pô, vai se fuder. Esses caras não perdem tempo com isso, entendeu? Por que eu estou dizendo essas características? Para vocês verem se vocês se enquadram nisso ou não. E são pessoas que sempre acertam? Não são, não. Se fossem pessoas que sempre, de acertar sempre, já estariam no nível lá dos celestiais, lá dos planetas superiores. São pessoas do nível daqui. Então erram mesmo, estão no estágio evolutivo de erros e acertos. Só que qual é a vantagem? A vantagem é que esse cara tem instrumentos para acertar no processo evolutivo, que os seres da Terra não têm. Esses seres humanos miseráveis, eles são assim. Tá com tênis novo, hein? Tá feliz, hein? Ah, você tá sorrindo, tá com dinheiro, hein? Você olha e fala... Não, tudo bem, tá. Esse cara nem conversa. Fala, não, tá bom, tá. Não chega perto não. Tá. Sabe, nem... E aí os caras sentam no barzinho, todo mundo conversando mediocridade. O cara tá... O que eu tô fazendo aqui? Aí alguém fala alguma coisa com ele, que merda. Sabe? E outra coisa, outra característica, essa galera começa a achar as leis da Terra, as leis, tanto leis sociais, políticas, mas e principalmente as leis sociais, o que nós criamos como leis sociais. A gente começa a achar isso tudo muito estranho. Vou polemizar um pouco agora. As leis que nós criamos de relacionamentos amorosos, quem criou? Foi Deus? Não. Deus criou o homem, criou a mulher, criou o indivíduo, pronto. Criou o cérebro, criou os desejos, pronto. Depois a gente fez com isso que a gente quis, né? E aí a gente criou as leis. Diz, olha só, um homem tem que se casar com uma mulher. Agora, diferente, agora vale tudo. Né? Vale tudo, mas tudo bem. Vale homem com homem, vale mulher com mulher, tá tudo bem. Então, mas só para a gente entender, né? Só Tim Maia, não, o Tim Maia já ainda criava só não vale dançar homem com... Mas agora já vale. Então, e graças a Deus, tem que valer mesmo, né? Né, Bigodudo? Seu bigode é muito bonitinho, depois a gente conversa. Olha só. Então, a gente vai e escolhe, mas tudo bem, marido e mulher, tá bom? Só para a gente entender. Aí, se casa lá um homem com uma mulher. E aí diz, você é minha esposa, eu sou seu marido. Isso é uma lei da Terra, certo? Um cara do celestial, ele vai viver essa lei, porque ele está aqui, ele é um ser humano, ele está aqui na Terra de novo, ele vai viver essa lei. Mas um cara que vem dos superiores vai falar, caramba, que coisa estranha. Por que eu tenho que me casar com você, você comigo, e aí? Qual o problema? Divorciar logo, né? É muito louco isso. Isso no meu planeta não existe não, cara. Assim, o planeta é um planeta de amor, onde as pessoas integram e não separam. Que negócio é esse que você é minha exclusividade, sua exclusividade sua, que eu sou seu, você... Não, que Deus me livre, saravá, meu pai. Assim, não me aprisiona não. Não me aprisiona não. Você pode me amar o quanto você quiser, e eu agradeço, mas não venha querer me ter, porque eu não quero que você me tenha, não. E aí o cara vai começar a ver os relacionamentos humanos como uma forma muito esquisita, porque se vocês pensarem bem, relacionamentos amorosos é uma coisa de posse. É muito louco. É tipo, eu te tenho, você me tem. Estranho. Não estou querendo combater isso não, mas que é estranho é. tem que a morte separe. Né? E quantos amigos eu posso ter? Quantos eu quiser. Ah, mas se for relacionamento é um só. Estranho. Por que isso? Não estou dizendo que a gente tem que viver algo diferente disso. Porque os dharmas terrenos, as normas terrenas são essas. Tá bom? Só o que vai combater as normas são avatares. Os seres de outros planetas não mudam as normas. Isso seria outro assunto. O que muda a norma é um avatar. Ele vem, destrói a norma e cria uma nova. Ele quebra a lei e cria uma lei nova. Isso é um avatar. Agora, os seres que vêm de outros planetas, eles não criam leis novas. Eles vivem as leis terrenas, mas acham estranho. Então, tudo bem, então a gente se casa, né? Dá a mãozinha aqui, vamos casar? Eu te amo, eu te amo muito, mas tem que aguentar isso, né? Nossa, que merda, hein? Mas tudo bem, eu te amo, o que eu posso fazer?
Não, é melhor do que te perder. Eu prefiro te ter, mas tem que aguentar. Sabe, a gente acha estranho. Um cara da terra, um terráqueo medíocre, ele vai falar, não, é isso mesmo, você é minha, é isso aí, você é minha. O dia que eu não quiser mais, eu te devolvo pro seu pai. Tinha um cara lá do trabalho que ele fez isso, né? Era o Feijão. Era... Não, Marcelo, mata, né? Mata ela? Nossa, ele, ó, se casa com ele. Vamos ficar casados nós dois aqui. Aí, o que Mas ele não é assim não, eu conheço ele não é assim não. O que acontece? Estão entendendo, gente? A gente vive isso, mas a gente acha estranho. Tá legal? Então não é para não viver. É para viver, mas pode achar estranho. Estranhamente. Essa coisa é boa. Isso é fruto de um nível de consciência maior. Algum dia, gente, algum dia vai vir um avatar que vai mudar tudo. Não vai dar tempo de eu falar como são os relacionamentos amorosos e sociais no outro planeta. Mas os Vedas descrevem como são, descrevem como eles se protegem eletromagneticamente contra radiações e asteroides. É mole. Descreve como eles se alimentam em comparação a nós. Essa comunhão, só para vocês terem uma ideia, essa comunhão que existe entre os seres, isso lá é o alimento, entendeu? Não tem alimento físico. Aqui, se eu não tiver comunhão com você, eu não morro de fome. Eu continuo vivo. Lá não. Se eu não tiver comunhão, eu morro, eu extingo, eu morro. Puf! Os seres precisam ter essa comunhão, porque isso é um alimento deles. E essa rede de comunhão formam uma rede material eletromagnética que mantém o planeta vivo, livre de radiações e de impacto de asteroides. É mole. Não dá para falar mais tempo sobre esses planetas. Que pena. Eu vou colocar agora um áudio para que vocês reflitam. Não é um áudio assim exatamente disso que eu falei, tá bom? O áudio demora 15 minutos. Nós temos 15 minutos, né? Então o áudio demora 15 minutos. Então eu vou pedir para você, assim, o favor de apagar as luzes, né? Eu vou colocar um áudio que não é exatamente o assunto daqui. O assunto daqui, vou repetir, seres daqui que vão para lá e voltam, tá bom? Esse áudio são de seres de lá que são voluntários para vir para cá. Mas, tudo bem, serve como uma reflexão para o nosso tema aqui. Gente, isso me ajuda tanto que eu ando na rua achando, eu sou um extraterrestre. E eu me torno mais produtivo. Eu não entro na mediocridade desses humanos. Quando alguém é medíocre comigo, eu falo, esse cara é um terráqueo. Esses humanos, ó, eles não vão me contaminar não, babacas. Não vão me contaminar não. Não vou me contaminar com a sujeira desses humanos. Eu já fui assim que nem eles também. Tadinho. Então, a gente vive entre os humanos, mas a gente não pode permitir que os humanos nos destruam, porque os humanos nos destroem. A gente não pode permitir isso, viu, gente? Os humanos são foda. Eles nos destroem. A gente não pode permitir. E a gente não pode também lutar contra. A gente tem que ser construtivo nesse mundinho de merda. Nós temos que fazer toda a diferença. E, principalmente, entrarmos no processo de comunhão em relação a tudo que acontece. Tá bom? Eu vou colocar o vídeo aqui, o áudio aqui. Os terráqueos estão em processo de evolução, né, Marcelo? É assim que você vê. Nós também. Nós estamos também. Todos nós estamos. Não dá bola pro terráqueo não, cara. Ó, vou botar, tá bom? A gente pode falar no meio, tudo, não tem problema não, tá?
aparelhos da Terra. Há muito tempo, em uma galáxia muito distante, estavam todos esses pequenos seres de luz, desfrutando de suas existências numa dimensão de amor infinito. Quando um dia, o magnífico anjo apareceu. Ele tinha um olhar muito sério e estava procurando voluntários para uma missão cósmica de grande importância. O anjo então falou: existe um pequeno, mas muito especial, planeta chamado Gaia, na extremidade da galáxia de Alcyon. É bastante singular, como um lindo jardim abundante de centenas de milhares de diferentes formas de vida. Tem sido, de certo modo, uma estação experimental na galáxia e possui uma interessantíssima forma de vida humanoide, que incorpora as mais altas e mais baixas frequências conhecidas no cosmos. Estão escutando? É, na realidade, o grau máximo do dualismo. Por um lado, é uma forma de vida incrivelmente bela e capaz de vibrar nas frequências mais altas de amor, luz e alegria conhecidas no universo. Por outro lado, é capaz de vibrar nas frequências mais densas, mais escuras e terríveis que o cosmos alguma vez experimentou. Frequências que todo o resto da criação já abandonou anos atrás. A situação atual é a seguinte: dentro do domínio do tempo, esse planeta passa por ciclos cósmicos periódicos. 2 ciclos principais estão agora terminando. Um curto de 2000 anos, chamado de a Era de Peixes, e um longo, um ciclo cósmico de 26.000 anos de viagem ao redor de Alcyon, o Sol central da galáxia Via Láctea. Com a completude do ciclo, muitas coisas terminaram e muitas outras estão a ponto de começar. Mas o mais importante, o planeta está experimentando uma infusão de luz que está elevando sua frequência dramaticamente. Como em qualquer época de grande transição, haverá alguma turbulência. Um pouco para Gaia, que é um planeta senciente e também está evoluindo, mas principalmente para a espécie humanoide que domina o planeta. Este não será um tempo particularmente fácil para as espécies, especialmente para aqueles que estão dormindo e os que estão vibrando nas mais baixas frequências. Conforme a frequência muda, vem o sentimento de insegurança que traz junto o medo. A primeira era de evolução neste planeta foi a da fisicalidade, e a palavra-chave era sobrevivência. A segunda era, que está terminando agora, era mental, e a palavra-chave era lógica. A terceira era, a que está começando agora, é a era do coração. Viram, gente? E a palavra-chave A era da sobrevivência, da lógica e do coração. Esta é a mais alta das frequências. Os que atualmente detêm o reinado de poder no planeta Gaia são da velha ordem do físico e mental. Na medida em que esta humanidade puder fazer uma transição graciosa a uma vida divinamente guiada e centrada no coração, será uma transição fácil. Na medida em que não puderem realizar a transição daquele modo, experimentarão muita turbulência. A
razão pela qual eu estou aqui é a de buscar voluntários que estejam dispostos a encarnar no planeta em forma humanoide e ajudar em uma transição o mais fácil e suave possível. No passado enviamos profetas e professores que muito frequentemente foram brutalmente perseguidos e assassinados. Outras vezes foram considerados deuses, foram adorados e ao redor deles construíram elaboradas religiões e rituais que foram transformados em instrumentos de dominação. Fizeram de tudo, exceto seguir os ensinamentos simples que foram oferecidos. Sendo assim, desta vez, buscamos uma estratégia diferente. Não mais profetas, salvadores ou avatares que podem ser usados para criar religiões. Desta vez enviaremos milhares, na verdade, centenas de milhares, de simples seres de luz que deverão seguir apenas duas diretrizes. 1. Permaneçam centrados em seus corações. Não importa o que aconteça, permaneçam centrados em seus corações. 2. Lembrem-se Nunca de se quem esqueçam vocês de são, quem vocês são. por que estão em Gaia e qual o significado de tudo o que está acontecendo. Parece fácil bastante? Infelizmente não será. Como eu disse, a dualidade neste planeta chegou ao ápice. Esta espécie aperfeiçoou ao máximo a ilusão do bem e do mal. O maior desafio que vocês experimentarão será lembrar-se de quem vocês são, por que lá estão e qual o significado. Quando se lembrarem, serão capazes de permanecerem centrados em seus corações, apesar de todas as circunstâncias externas. Será fácil saber quando vocês estarão esquecendo-se de tudo. Percebam a inclinação a julgar. No momento em que perceberem que estão no modo julgamento, a vocês mesmos, aos outros, aos eventos, saberão que realmente esqueceram-se de quem vocês são, Viu? porque lá estão A gente pode errar e também. qual o significado. Isso será o sinal. Agora, aqui vai o desafio. A vida neste planeta requer muito discernimento, avaliação sábia do que é a verdade e do que é apropriado e para o bem maior de todos, inclusive o planeta. Sutilmente, discernimento é semelhante a julgamento. Porém, você saberá quando está julgando, quando não estiverem centrados em seus corações e quando estiverem culpando algo ou alguém. Nós sabemos como a vida neste planeta pode ser desafiadora. Sabemos como as ilusões neste planeta parecem ser muito reais. Compreendemos a incrível densidade dessa dimensão e a pressão que vocês enfrentarão. Mas se completarem esta missão e lembrarem-se de que é uma missão voluntária, vocês evoluirão extraordinariamente. Devemos também dizer que alguns de vocês que descerão ao planeta como sementes estelares nunca germinarão, nunca despertarão para a memória de quem vocês realmente são. Alguns de vocês despertarão e começarão a brilhar, mas então vão se apegar sob a opinião dos outros, das formas de pensamento ao seu redor. Outros despertarão e permanecerão despertos, e a sua luz se tornará uma fonte de inspiração e recordação para muitos. Encarnarão por todo o planeta, por toda parte,
em todas as culturas, raças, países, religiões. Mas vocês serão diferentes. Vocês sempre se sentirão e serão vistos como um pouco desajustados. Conforme despertem, perceberão que a sua verdadeira família não é necessariamente os da sua própria raça, cultura, religião, cidade, ou mesmo os da família biológica. São os que vieram como vocês, a sua família cósmica. Esses que vieram com a tarefa de ajudar de todos os modos, grandes ou pequenos, na transição atual. A verdadeira fraternidade e globalização, nas suas formas mais altas, só virão lembrando-se de quem vocês são, porque lá estão e qual o significado de tudo o que está acontecendo. Virá conforme retornem ao templo da presença divina, que é o seu coração, aonde a recordação acontece e toma forma, e através do qual vocês são chamados a servir ao mundo. Estão prontos? Ótimo. Apenas algumas coisas que me esqueci de mencionar. Devido à baixa densidade, vocês não podem operar naquela dimensão sem uma vestimenta adequada. É uma vestimenta biológica que muda com o passar do tempo. Vão entender quando descerem e vivenciarem aquela atmosfera. Vocês devem ser avisados, no entanto, de que correm o risco de achar que são a sua vestimenta, e não que ela é apenas um veículo para aquela dimensão. Uma vez lá, você notará que há uma variedade quase infinita de vestimentas, e muita atenção é dada a elas. Porém, apesar da variedade quase infinita, todas as vestimentas se encaixam em basicamente 2 gêneros, masculino e feminino. E vocês vão descobrir que sua relação com sua vestimenta pode ser muito instrutiva e interessante. Mais uma coisa, para operar naquela dimensão, vocês também receberão um microchip chamado personalidade. É como uma identidade impressa, que somada à sua vestimenta, tornará cada um único entre todos e permitirá que participem do holograma, que eles chamam de realidade consensual. Vocês correrão o perigo de se envolver tão fortemente nos dramas da realidade consensual que poderão esquecer quem são e pensar que, de fato, são a sua personalidade. Eu sei que isso parece absurdo agora, mas esperem chegar lá. De todos os voluntários, escolhemos somente os mais capazes entre os mais capazes, os mais fortes entre os mais fortes. Seu treinamento e preparação antes do mergulho naquela dimensão densa e de baixa frequência será intenso e minucioso para a tarefa que cada um deve desempenhar. Entretanto, como dissemos anteriormente, muitos lá estando não despertarão. Não há problema. Outros muitos seguirão como planejado. Do início ao fim, estaremos sempre com vocês, mas não perceberão. Desejarão voltar para algum lugar que não sabem onde é e se sentirão sozinhos e abandonados. Chamarão por alguém ou algo e muitas vezes sentirão como se tudo fosse um vazio. E quando faltarem as respostas, sua forte ou tênue intuição os guiará até o momento em que pudermos nos manifestar mais abertamente. E aí então tudo ficará claro
e a sua missão estará próxima de ser completada. E lembrem-se, permaneçam centrados em seus corações. Não importa o que aconteça, permaneçam centrados em seus corações. Lembrem-se de quem vocês são, por que estão em Gaia e qual o significado de tudo o que está acontecendo. Boa viagem. Maravilhoso, não é? Vocês escutaram tudo direitinho? Conseguiram prestar atenção em tudo? Nossa, isso na verdade é um vídeo. Dá? Esse é um vídeo. Disponibiliza o link na sua página, Marcelo. Boa ideia, vou fazer isso. Gente, eu tinha muito mais coisas para falar sobre os planetas superiores. Qual a relação dessas figuras védicas com isso? As simbologias, o processo de vida lá. Mas assim, o importante de hoje é, como disse o vídeo, né? Nós centrarmos em nossos corações e não esquecermos de quem nós realmente somos. E nós estamos aqui para entrar em comunhão e não em separação com tudo, entendeu? Para sermos pessoas produtivas, pessoas grandiosas e não aqueles que se lamentam o tempo inteiro. Nós viemos de longe para construir e para completar o nosso processo evolutivo, principalmente. Tá bom? E os nossos estudos de quarta-feira, que é depois de amanhã, se destinam exclusivamente a isso, viu, gente? Ao monte de extraterrestres enlouquecidos que buscam loucamente algo que eles nem sabem o que são. Mas aí na quarta-feira os extraterrestres se encontram e passam a ter a consciência do que nós viemos buscar aqui e ganharmos forças para fazer coisas em nome de Deus aqui na Terra, certo? Essa é a nossa missão. Então vocês estão todos convidados, tá bom? E eu ia até contar fofoquinhas astrais para você, mas deixa para a próxima, né? Gente, olha, quarta-feira a aula começa às 7h30 e vai só até as 9, tá? 7h30 da noite, é claro, né? 7h30 da noite até as 9, tá bom? Então, namastê, tudo de bom. Boa, saudações extraterrestres.